dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que a gente vai estar assistindo aqui esse bate-papo. Estamos no nosso segundo episódio do PSCast e o primeiro episódio foi muito legal, né? Falamos com o Reginaldo lá da Somos. E aí, nesse segundo episódio, estou tendo o prazer, o privilégio de receber aqui o esposo da Márcia, né? O pai do Felipe, da Gabriele e da Daniele. Hoje já com 3 netinhos, 3 netos já. Preparando aí para mais, né? Isso. Então, estou falando do Fábio, da Latine Sistemas, né? Eu fiquei curioso, quero que você explique, porque hoje eu identifico com 2 nomes, né? Latine, ora múltipla, né? E aí também queria aproveitar que você se identificasse aqui, né? Quem que é o Fábio, né? E nessa sua trajetória, né? Da gente saber quem que é o Fábio, eu queria que você também explicasse para a gente ali sobre esse passo que é desses 2 nomes, se você conseguir dar uma visão mais ampla aqui para mim. Quando eu comecei na área de software, eu mexia com padaria. Então, Padaria. tinha padaria, aí eu adquiri mais padaria, tinha umas 4 padarias, meus irmãos tinham padaria. E eu Você era um empresário de comércio, de né? comércio. De comércio. E eu, Belo Horizonte afora? só BH, Só BH. onde eu via a necessidade, não, surgiu uma oportunidade de fazer um software para a padaria, onde já tinha 6 clientes, que era eu desenvolvi um sistema com um programador, e eu sabia os processos, e desenvolvi. Então, E como coloquei empresário de software, você teve uma demanda de suprir a sua necessidade de gestão ali de empresário, isso. e aí contratou. Isso foi que ano, Fábio? Foi em 2003. 2003. Aí desenvolvi o sistema e coloquei na padaria. E funcionou, e eu falei, agora eu vou. E aí o pessoal que já me conhecia muito de padaria falou, Fábio, você usa o software? Usa, eu uso o meu. E eu falei, você quer pôr na sua padaria aí? Se você gostar, você paga. Se você não gostar, você Sua tira. rede de relacionamento ali de Era boa. amigos, você foi ampliando ali os primeiros, Isso. além dessas unidades que você tinha, você foi colocando software em outras Em padarias. outros amigos que mexiam com Legal. padaria. Então eu desenvolvi isso e comecei. E na época que não era fiscal. Então poderia ter o sistema. Aí quando veio que era para ser fiscal, eu falei, já estou usando, homologuei, aí quando homologuei, aí pus nas padarias e foi fluindo. Aí hoje eu mexo com um sistema de comércio, tem sistema de licitar. E quando a gente começa, acho que todo empresário aí de software, a gente faz tudo, né? Um cara vai lá, tem padaria, você faz, tem sorvete, faz, tem indústria, faz, a gente não para, foi Ali, né, ampliando. o leque E de depois, segmentos. e depois você vai, como se diz, enxugando para ver realmente o que você mexe. Então, aí, isso foi a trajetória. Então, quando eu pensei na trajetória de software, até minha esposa, que eu larguei as padarias, falou, mas você não sabe nada? Eu falei, não sei nada. Que desafio. Porque eu não programo. Então, Você não é uma pessoa de tecnologia, você é um empresário, você é de negócio. De negócio. Então, eu não programo nenhuma linha, mas eu entendo muito de processo. Então, quando tinha o processo, eu passava e o desenvolvedor fazia. Então, eu chego numa empresa, o cara vai ser programa, programa, não programa nada. Mas eu sei de processo. Você conhece, E sabe sei testar a parte de processo. Então, chegando na empresa, eu vou saber qual a necessidade dele e transformar isso no software. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para me entender esse início, porque eu fiquei curioso. Você tinha 6 padarias ali, e aí viu essa necessidade, desenvolveu um software, se adaptou bem a ele, começou a vender para outras empresas, e com o passar do tempo, isso foi se tornando um business, né? Isso. Pelo jeito, a Márcia ali, né, foi o ponto de equilíbrio, assim, não desfaz da padaria. E eu queria entender qual foi esse momento e com quanto tempo que o Fábio, empresário,
não desenvolvedor, né? Porque a maioria da software house ali inicia com o processo de desenvolvimento, eu desenvolvedor, né? Depois eu empresário. Então, foi o contrário. Eu empresário, comecei a desenvolver. Com quanto tempo depois que você deixou de ser empresário de padaria, ou se deixou, não sei se Deixei. Você deixou, né? Deixei. Hoje você não tem mais padaria. Não. Com quanto tempo que você fez essa migração e como é que foi essa migração? E aí, para você e para a Márcia também, que era sua sócia? Eu fiz com 7 anos. Com 7 anos, aí eu vendi as padarias, não queria mexer mais com o comércio, e até por qualidade de vida. Porque muita gente fala, Fábio, e o software? O software é bom. E aí? Trabalha menos. Eu acho que quem trabalhou em padaria, em comércio, sabe que a gente trabalha em software, é mais fácil de gerenciar. Entendi. Então, hoje eu gerencio muito melhor do que uma padaria. Porque padaria é o dia inteiro, é controle de estoque. E a gente vê, quando a gente vai nos clientes, e como a gente entende, já mexi, poxa, a gente vê a dificuldade do cliente, vê o que ele passa. Então, até quando eu vou no cliente e eu vou lá para poder atender, que eu faço o comercial, porque para vender software... Você sabe que você conhece o sofrimento do cara. Sei o sofrimento dele. E sabe o alívio que você até tem hoje. Quando eu vou atender o cliente, depois que eu começo a conversar com ele, e ele vê que eu sou do ramo da padaria, de comércio, o cara abre as portas. Porque aí ele conversa, bate papo, ele se entrega. Né? Ele mesmo fala a dificuldade dele, fala o que é. Então, é um jeito também de trazer ele para o lado de confiança. Porque a gente vende um produto que não existe, entre aspas. Porque a gente vende uma ideia. Vende ideia. Você o cara não vê o produto. Não pega, né? Não pega. Ele vai ter um produto que vai ajudar ele a gerenciar, mas você não vende uma coisa que ele pega, né? Você botou uma coisa logo no início, eu queria voltar nela, que é essa ideia do foco, né? E do mercado-alvo, né? A gente, no início, e por necessidade, eu não acho isso ruim, a gente começa a aceitar todo mundo que passa. Todo mundo. O cara passa recolhendo lixo, você precisa de software, né? Quer vender para todo mundo, né? Mas depois você vai amadurecendo. Tem algumas pessoas que já nascem inchado, né? Já nasceu ali e naquele segmento, né? Tem algumas pessoas que nascem aberto e depois vai. Quando que você começou a dizer não para o mercado? Quando o dizer não é porque igual o desenvolvimento, igual posto de gasolina, é uma coisa que demanda o conhecimento e ainda regras de negócio e mais a parte de legislação. Farmácia, a mesma coisa. E eu falei, padaria, qual que é a regra? Eu sei. Qual que é a demanda de fiscal? Não precisa homologar. Então, eu falei, esse é o ramo. Restaurante, lanchonete. E eu peguei até o indústria, mais regra negócio, mas não tem regra de homologação. E tem um sistema de detetização, que eu atendo hoje a maior empresa de detetização de Minas Gerais, que é a Insetam. Você então atende alguns nichos, né? Mas, igual, digitalização, tem um cliente. Entendi. Porque eu desenvolvi um software para ele, para atender para ele. Muito personalizado. Personalizado. Ele pode até ser utilizado para outros. Pode. Que detém esse mas não é o meu foco. Mas você não deu foco ali comercial. Né? Não. Então, você quando começa, realmente, tudo que aparece, você faz isso, faz. E até quando a gente começou, o cara, eu quero esse relatório, fazia. O outro quer isso, fazia. Você quer atender. Depois você vai vendo a inteligência do software. Né? Você me fez lembrar daquele relatório do índice de produtividade tecnológica, né? Hoje o software já está mais inteligente do que os negócios, né? Ele já tem uma inteligência. Então, você já tem um nível de maturidade de saber qual que é a demanda do negócio, ainda mais sendo empresário do ramo. Então, hoje, quando a gente observa, você tem uma expertise muito grande nessas particularidades de detetização, também dessa parte quando é do governo ali, né, da licitação, né, e fez com que chegasse a esse nível seu hoje. Mas eu queria voltar lá no nome da Latine e da Múltipla, que eu fico curioso. Quando eu comecei, eu chamava telemática. Telemática.
E eu comecei uma coisa engraçada, que eu mexi com padaria, chegou um rapaz que trabalhava numa empresa de software, falou comigo assim, vamos montar uma, um, uma loja para vender equipamento de padaria? Isso que eu comecei. Aí eu falei, eu perguntei, quanto que ganha? Ele falou assim, ó, você investe, por exemplo, hoje, investe 10 mil, que a gente tira 3 mil cada um. Eu falei, um bom negócio, né? Não, tá Eu falei, bom. então vamos montar. E o que você precisa? Ele não tinha dinheiro. Eu preciso de uma loja, aluguei uma loja, preciso de equipamento, comprei. Fiquei com ele um ano. Um ano não, fiquei 6 meses com ele, para ele falando o que era comprar, que eu nem tinha intenção de desenvolver, assim, especificamente, apesar de tinha as padarias. Sim, Aí ele pegou e falou, depois de 6 meses eu falei com ele, eu falei, agora vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar com um contrato de máquina sim, e eu vou vender. E vender eu sou bom. E você vai pagar metade da despesa sua e eu vou pagar metade da despesa nossa, que não está dando dinheiro. Falando, sim, você vai pagar metade, eu vou pagar metade. E eu sim. vou pagar com a metade da minha venda. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, não. Aham. Quando deu um mês, nós pusemos a conta e ele não conseguiu fazer O o que... que ele tinha de fazer contrato de padaria. Valeu. E eu consegui vender e pagar o custo do negócio. Eu peguei e falei, ó, Não dá, não né? dá, porque você tem 20 anos, eu tenho 6 meses, Tô chegando agora. E eu cheguei você... agora e consegui, então, o É, que eu fiz? Comprei a parte dele e falei, vou passar a viu que desenvolver. tinha um business ali. Daí, aí eu falei, mas máquina, eu nunca gostei de mexer com hardware. Eu sou um cara que comecei e não gosta de hardware, atendo alguns clientes de hardware, mas é um processo difícil de se trabalhar. O software ele tem uma característica muito linkada àquilo que você faz de inteligência, né? Então Isso, você consegue dar continuidade, você consegue expressar ali um valor ali para o cliente. isso. E quem tem a gestão no seu DNA, ele valoriza muito isso. Isso é bem compreensível. A, a, E a Latina, né, igual você tinha perguntado, Latina é o nome da minha esposa. sim, Então, eu montei, o nome fantasia era Múltiplo e a sim. empresa é Latina Sistema. Latino Sistema. É Márcia Latini. É Márcia, Uhum. Mafia, Latina e Valdez. E Sim. eu pus o nome de Múltipla. Rapaz, é nome Como eu tinha as padarias, não podia pôr Fábio tá. de Galdês, porque as padarias tinha, então eu montei o nome na empresa, o nome dela. Uhum. Hoje não, hoje já está no meu nome e no dela. Eu vendi as padarias, aí entrei. Mas quando montou, eu pus a Márcia como dona, que é a Entendi. Márcia Latina. Então, Latina e Agora eu Sistema. E compreendi. o nome de fantasia era múltiplo. Entendi. Depois que eu vendi as padarias, Uhum. aí eu entrei de sócio por causa da parte E os fiscal, dois né? nomes é forte, né? Então, por isso que Latina, fica múltiplo. Aí o bacana. pessoal, hoje, Agora eu entendi. até estava falando, no começo, realmente eu pensei que era mais fácil. Tanto que a minha mulher, você está enxergando alguma luz? Eu falei, ó, lá no fundo, mas estou vendo. Mas eu vou. Ah, mas como é que você... Aí muita gente pergunta, "Pô, você padaria, paçoca?" Sim. Ô, Fábio, de admirar e essa história sua, ela me provoca muito, porque você, um empresário com 6 estabelecimentos muito bem estabelecido, né, e aí faz esse processo, que levou 7 anos, mas ele aconteceu, essa estrutura. Eu imagino assim a quantidade de comentário do meio, né? Muito. Aquela rodada ali, né? Deve que tinha assim Teve, não, o bastante pessoal comentário. muito. E Como eu não aí, sabia nada. e aí hoje, né? Depois nesse é, é, você 2003, né? Vai fazer 20 anos o ano que vem. E aí hoje você continua amigo desse pessoal, porque a maioria deles são seu cliente. São meus clientes. Então, os seus pares de negócio antes, que mantêm ali a amizade, e inclusive até algumas das padarias, né, muito próximo ali de você, de relacionamento, e hoje você fornece para esse pessoal, dá consultoria para esse pessoal, conhece a vida deles, e como é que eles te veem hoje, ou como é que é esse bate-papo? Fiquei curioso aqui. Como é que vocês Porque estão tomando chá? quando eu converso, Fábio, não tem, o que que é? Tem vezes eles perguntam, Fábio, nós de padaria, como é que tá? Porque eu já passei da época de padaria, o que era muito bom, o que ficou ruim, o que ficou bom.
Então, a gente tem parâmetro. Então, tem vezes que o pessoal já me ligou, fala, vamos montar padaria? É. Não. Teve um amigo meu, que até o Roberto Farnese, que mexe com venda de carrinho, forno. Hoje ele trabalha em BH, e a maioria do pessoal de padaria conhece ele. Fala, vamos montar padaria? Eu falei, você trabalha, a gente vende. Eu falei, nossa, eu não vou entrar em comércio mais. Eu não quero comércio mais. É uma outra dinâmica de negócio, né? Então, E assim, todos os dinâmica dois de vida. de vida. Todos os dois têm um business, têm dinheiro, mas o comprometimento do empresário, eles são diferentes. Diferente, porque eu procurei o quê? O software, Uhum. a empresa de software me deu uma qualidade de vida. Eu converso, tem alguns amigos de software, falo, mas, cara, como é que você... Porque a minha empresa é uma empresa, assim, pequena, mas ela é enxuta, bem enxuta. De enxuta de quê? Cara, eu tenho meus clientes, eu praticamente, de suporte, eu devo ter hoje 180 clientes, que é uma empresa pequena, Certo. mas eu tenho 10 ligações dia de suporte. Então, quase nada. Mas eu queria explorar essa parte tecnológica, se você me permite. Tem vários fatores que, para mim, na minha leitura, colabora e indicam essa estrutura sua. E eu já percebi isso em vários momentos que a gente estava junto. Sem ligação no suporte, né? Já fui em cliente com você, então já vi o seu relacionamento dentro da padaria, né? Você chega dominando, né? Nas padarias que eu fui, então aí eu queria voltar lá, porque eu acho que isso talvez esteja relacionado, além do seu conhecimento, num processo, numa escolha de tecnologia no desenho do software e na forma como você entrega isso e o trabalho que o seu pessoal de implantação faz. Lá nesse início, quando você começou lá em 2003, duas perguntas. A primeira, aquela tecnologia que você começou lá, quem decidiu sobre ela? E, naquele momento, a tecnologia que você começou lá é a tecnologia que você usa hoje? Não. Sabe, essa trilha do ambiente, da tecnologia e do processo, né? De maturidade. Igual, eu comecei com Delphi, Delphi lá. o programador que eu arrumei era Delphi. Então, A ele tinha que ser escolha foi Delphi. em cima, Foi em cima do recurso. do funcionário que eu arrumei, do O que parceiro. você desenvolve? O que eu Delphi? E Então outra vai coisa, certo. quando eu comecei, Ah, eu não tive funcionário. Eu incorporei eles como dono. entendi. Eu trouxe um desenvolvedor de Delphi, dono. Peguei um Entregou cara de suporte, participação para eles. tudo. Entendi. Dei porcentagem, mas só que eu pagava tudo. Ok. Então, Ok. eu investi. Depois, eu passei para PHP. Ok. Aí desenvolvi um sistema de PHP para Insetan, que está até hoje. E agora eu estou com PHP e C Sharp. E já a gente mexe, e realmente muita Então, coisa que você faz não tem como parar. e ambiente Eu fui um dos primeiros a ter um sistema online. isso. Então, aí eu queria então voltar no ponto que você falou. Essa trajetória, esse nível de maturidade do software baseado na sua criticidade, né? E eu já percebi isso e é um ponto que eu sempre elogio, que é a sua criticidade no sentido de observar e ver e querer esse resultado, alinhado com esse link do software todo online, todo web, permite com que o seu usuário ele tenha um domínio maior e que você, então, entregue com mais rapidez lá na ponta, o que reduz, então, essa chamada suporte e esse baixo índice porque quando eu vi que eu tinha um sistema Delphi em local, então o cara me chamava, eu arrumava para uma pessoa. Eu falei, não pode. Aí eu falei, vou pôr um sistema online. Aí teve um pouquinho de resistência, o cara, mas meu banco de dados fica com você. Eu falei, não quero ver nada seu não. Nesse momento, né, lá atrás, tinha essa Porque o cara estava preocupado que eu ia ver o que ele propriedade. vendia, o que ele tinha, o que ele vendia para mim. Falei, a cultura era local. Então, quando eu coloquei para eles que tudo que ia ser mais fácil, mais rápido, o que nós fizemos? Eu acertava um problema, eu acertava para todos de uma vez só. Eu falei, é desse jeito, porque se o cara vai, o relatório não está funcionando, o que eu fazia? Arrumava,
automaticamente formava todo mundo de uma vez só. Igual hoje tem do Pense Bank. É uma aplicação só. Você arruma aqui, arruma para todo mundo. E antigamente não, você arrumava um, você tinha que entrar um a um e mudar. Então, foi bom isso, essa tecnologia de web. Aí só me atualiza aqui esse timeline. Quando que você veio para a web? Em quanto tempo? Já tem 12 anos. 12 anos. Aí a outra pergunta. Nesses 12 anos, né, que você está no web, você já se lembra ali qual que era a estrutura que você tinha antes e PHP depois, mais QL. no sentido de recurso, de infra, né? Porque hoje nós estamos aqui nesse escritório maravilhoso, ao lado ali do seu cantinho da churrasqueira, do seu momento, né? Tá aqui. Então, hoje você permite aqui, né? O Felipe, que também trabalha em tecnologia, né? Que é seu filho, competência lá em cima, né? Está lá Na casa tranquilo dele. na casa dele. Então, essa questão do online, isso é tranquilo para todo mundo. Mas, como você mesmo disse, você tem uma empresa muito na sua mão enxuta. Enxuta. Né? Antes, ela era maior? Não. O que eu tinha de diferente, que eu tinha uma empresa física. Entendi. E eu sempre tive vantagem de trabalhar online. Para todos os funcionários trabalhar em casa, antes da pandemia e tudo. Só não tinha feito antes por causa do funcionário, porque ele tinha alguns benefícios que ele não aceitava. Compreendi. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, agora, eu não volto mais. Então, o cliente em si, praticamente, ele não vem na sua empresa. Não vem. Você visita muito. Visito. Também, né? Eu já, então, eu vou no cliente. Então, quando o cliente precisa, eu vou. Se eu vou fechar o negócio do cliente, eu vou. Ele não vem aqui ver. Então, eu falei, não há necessidade de você ter uma empresa só para falar que você tem um lugar fixo. Então, hoje, eu tenho os programadores em casa, e o programador em casa ou aqui, se ele tiver de enrolar, ele vai enrolar do mesmo jeito. Hoje seu raio de atuação, ele está muito aqui próximo da capital, né? Nós estamos em Belo Horizonte, né? Você está alocado aqui em Minas Belo Gerais. Horizonte, né? Minas Gerais. Eu tenho 4 clientes no Ceará. No Ceará. Que ele mexe com a indústria lá de comida. Comida industrial, que eu tenho ele lá. E esse outro business, que é bem diferente, né? Quando a gente olha para a dedetização, quando a gente olha para a licitação, é algo que você não explora muito, mas esses clientes também estão mais próximos que você atende outros lugares? Como é que você está? Com o sistema online, você atende em qualquer lugar do Brasil. Porque a regra é a mesma. Então, esses clientes de dedetização em Minas Gerais também, o de dedetização e de licitação, tudo dentro de Minas também. Então, é um cliente, o de licitação é um cliente hoje, é o maior cliente que eu tenho. Então, o maior cliente de faturamento e de receita, mas... É porque é muito específico, então você dá um atendimento para ele. Já tem 10 anos, 10 anos que ele está com a gente. Aí já teve empresas grandes para poder olhar, e quando chegou lá e viu o sistema... O nível de personalização... Muito. Né? São 10 anos personalizando. 10 anos fazendo o que ele quer. Então, lá tem 60 funcionários trabalhando. Plugado nessa base. Então, se você troca, igual a gente já sabe, você muda uma tela de um software, o cliente já reclama. Então, igual o Pense Bem, que nós estamos. Quando você falou, o que eu fiz? Desenvolvi um sistema que é em C# hoje, para comunicar com o Pense Bem. Eu falei, não vou fazer nada. E eu conversei até com o Marcelo também, o que ele estava fazendo, porque ideias são boas, então você tem que pegar ideia. Então, hoje, a Márcia, que é minha esposa, mexe no financeiro, o que ela usa o sistema hoje? Para pagar. O receber, nota fiscal eletrônica, boleto, tudo automático. Então, é uma preocupação que a gente vem tratando, né, como startup e pensando no PSBank, é dessa redução de custo. A gente está tentando mapear o quanto que isso pode ser mensurado, né, para melhorar as vidas das pessoas lá na ponta.
por ser um software web, por você ter hoje toda essa emissão, né, todo esse desenho, você já tem essa redução de custo ali, né? Com você agora já passou também a emitir os boletos ali, a receber pelo Pix, esse fluxo, né? O que que você está notando aí que de repente está melhorando também? Aí já que você abriu, né, essa pauta, com essa ideia do bem que é dentro da aplicação. Quem é que tiver com o PenseBank integrado com o sistema, a facilidade que tem é o quê? O funcionário que fazia boleto, funcionário que gerava nota fiscal, acabou. Você não tem esse funcionário. Nunca você faz, igual hoje eu estou fazendo os testes de conferência do que recebeu, o que pagou o D+1, D+2, o que for, é essa que eu estou fazendo, porque o gerar e receber, tudo automático, você só faz conferência. O que entrou e o que saiu. O que saiu é o que você faz, tem o dinheiro, você paga. Então, isso aí não tem como você ainda automatizar, ou se não, se deixar para poder pagar automático. Eu já não gosto de pagar automático, eu gosto de ver o que está pagando. Mas o receber melhorou. Então, hoje, e eu não erro. O sistema, configuração, ele não erra. Ele gera os boletos, tudo automático, pelo PenseBank, e recebo tudo pelo PenseBank automático. Então, quando o PenseBank exporta o que recebeu, eu já recebo. E já cai no meu financeiro com baixa. E eu tiro o relatório. Aí eu quero te fazer a última pergunta aqui, Fábio. Você, pela sua fala, estou compreendendo que o software de gestão que você utiliza também foi desenvolvido por você. Foi também. O processo. Então, todo o processo passa por mim do que eu quero. De tela, de tudo. Isso. A Márcia, que cuida do administrativo, do financeiro, ela usa um software da Latine. Sim. Então, tudo é da Latine. Isso é interessante, isso é muito bom, porque, assim, o que o meu cliente usa é o que eu uso. E essa visão do usuário e a visão do que eu desenvolvo, né? Sim. A proximidade entre o impacto do que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo para os outros, o quanto que eu tenho de usabilidade, ou quanto que eu experimento aquilo de fato na vida. Eu sei o que é usar, porque se ele me fala uma coisa, eu sei. E o que mais acontece do software, dos donos de software? Eles têm o software, mas não sabem usar. E aí, para fechar aqui, eu queria que você trouxesse uma contribuição que você acha justa, mas eu vou te trazer aqui uma provocação e aí você fazer essa mensagem assim. Se você hoje tivesse que escolher ali, né, falar assim, cara, eu vou começar agora, né? Eu vou abrir a padaria ou eu vou abrir a software house? A software house. E, em se tratando de software house, o que você já aprendeu nesses últimos 19 anos que você faria, talvez, de forma diferente ou que você repetiria, né, nesse processo? Porque você teve um nível de maturidade e de evolução, não sei se foi pensado ou não, mas que ele foi calgando e dando muito certo. Então, o que você... qual que é a mensagem que hoje você daria para o Fábio de 2003 ou qual a mensagem que você quer que o Fábio de 2043, né, entregue para você se você fosse hoje recebê-la? Eu teria, igual de padaria, que eu fui bem em padaria, mas eu deveria ter começado com serviço. Hoje eu vejo software uma coisa que eu gosto de fazer, mas que tem que agregar serviço. Tem que agregar serviço. Mas o de comércio, igual a gente atende a pessoa de comércio mesmo, ou seja, a gente vê a dificuldade, vê o que é. Então, hoje, quando eu entro num cliente de comércio, parece que eu sou dono do comércio dele. Eu vejo uma coisa que ele está fazendo, eu quero que ele dá bem, eu quero que ele fique bem. Então, porque a gente já passou isso, já sabe o que é. Então, hoje, mas meu negócio mesmo, eu montaria mesmo uma software house mesmo. Muita gente pergunta, e aí? Eu vou montar uma software house. Pode montar que é bom.
Mas para chegar é que é difícil, mas é bom. Quando você olha para a evolução tecnológica que está aos gritos, né? A transformação digital está elevando. Esse conceito vindo do SaaS 3.0, né? Nós transformando o software no Internet Bank, trazendo o Internet Bank para o software. O que você olha lá para frente que você fala assim, cara, eu tenho que começar a pensar nisso? Igual quando você veio com a proposta. Você falou, Fábio, eu quero isso. Falou, eu estou dentro. Você nem acabou de falar. Me recordo. Você nem falou, Fábio, eu estou fazendo, eu estou dentro. Mas o que é? Eu falei, estou dentro. Eu vou com você. Mas até a Márcia, minha esposa, falou, Fábio, o que é? Eu falei, eu estou vendo uma oportunidade de negócio. Tanto é que eu já te falei. Quando você fala, Fábio, tem que ter aporte. Eu falei, estou dentro. Legal. O que tem isso? Estou dentro. Por quê? Várias pessoas, vários segmentos de software, porque, igual eu sempre te falei, as pessoas boas andam juntas. Então, quando você tem o Pense Bem, que quando você lançou, e teve algumas coisas, fala, estou querendo fazer isso. Eu falei, eu não vou, isso aí eu não entro, não. Isso aí é ruim, mas se quiser fazer, eu estou dentro. Não sei que você, uma vez você pegou no nó da TV, né? O povo falou, ó, isso já aconteceu comigo, eu já tentei e não deu. Então, acho que esse aí sai fora que não vai dar. Então, o que a gente vai tentando, a gente realmente tenta muita coisa. Eu, graças a Deus, eu tentei muita coisa, eu já sei como não fazer, mas quebrei a cara bastante. A gente quebra a cara para poder fazer. Isso é muito bacana, esse seu olhar, que ele é olhar para a oportunidade do negócio, né? Você sempre veja isso. E ver na tecnologia a melhor oportunidade do seu negócio, né? Então, ficou para mim muito bacana. Te agradeço muito por essa expansão, por essa visão e por essa compreensão de negócio, né? Isso é o modelo. Mas eu quero te fazer uma provocação aqui para a gente fechar, né? A gente tem gente em todo o lugar do país, né? Mas você está aqui em BH, aqui no bairro Caiçara, né? Então, está aqui e tal. E gosta, como eu também, de tomar um chá de vez em quando. Já é logo. Então, Fábio, muito obrigado, cara. Eu te agradeço demais por esse bate-papo, por me receber aqui na sua casa, como sempre, né? Você e a Márcia, um doce, né? E carrego isso com muito carinho, muita gratidão, né? Pela sua amizade e por a sua esposa sempre receber aqui com essa alegria, né? A Márcia é sensacional, muito agradecido. Você é um cara muito privilegiado, né? Pela família. E agora, com mais um chegando aí, né? Fiquei sabendo que mais uma netinha agora. Felipe está lá, né, cumprindo o papel dele. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço. Obrigado a todo mundo aí. E o pessoal, dos nossos sócios, nossos parceiros. Acho que nós estamos realmente no caminho certo. E, igual você tinha até uma coisa que eu tinha te falado, do TEF. Parece que está entrando um outro segmento de TEF, que eu acho interessante. E o Pix, nós estamos, acho que está indo muito bem. Está tendo uma dificuldade ainda de implantar por causa da taxa, mas e a desconfiança também do cliente, mas acho que todo mundo vai rompendo. Então, não tem nada fácil. Isso. Igual meu pai sempre diz, se é dado, não aceita. Porque se fosse bom, era vendido. Então, é uma coisa que meu pai sempre falava, e realmente tem que ser difícil. Se fosse fácil, não valia dinheiro. Sabe que essa expressão um pouco mais, né, antiga, lá da nossa infância, lá dos nossos pais, dos nossos avós, aí hoje a gente fica pensando assim, será que eles já conheciam o Web 3.0? Porque o Web 3.0, assim, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Você né? é o produto. Será que eles já sabiam que existiria o Web 3.0? Que nós seríamos o produto, né? Então, esse é um bom link, né? Porque você falou, a gente cobra pelo Pix, a gente cobra pelo... E a gente tem sócios que vão relatar isso em algum momento, né? De terem empresas que eles viraram redes que não cobravam, né? Que não eram cobrados, e eles acabavam virando, né? Viraram essas redes cobrando, porque o cara entendeu que é melhor ele pagar do que ele ficar com o grátis lá. Então,
essa sua colocação é muito importante para que a gente, então, compreenda ali, né? E passe a valorizar o que a gente tem, e não a se comparar com o outro, né? Ali, né? Então, se você compara com o outro, muitas vezes você tem que comparar as propriedades, né? E não ali o fim, né? Então, muito bom. E igual, acho que foi o Reginaldo que começou, vou dar para o meu cliente, ele usar e vou dar um mês. Né? É a melhor estratégia que tem, porque você põe e depois que ele usa, ele não sai. Não ele sai gostou mesmo. fica, Ele gostou, ele fica independente do valor. Então, ele igual. Tem o meu cliente, é um cliente pequeno de acho que é o Aguinaldo, né? Aguinaldo, acho que foi. Aí eu falei, eu faço. Hoje chego no cliente e falo, vamos por 30 dias aí, mas eu não quero, tem que pagar. Eu falei, não, você não vai pagar. Você usa. Se você quiser, você mantém. você mantém. Se não quiser, a gente tira. O que der aí, eu pago você. Aí, e eu vi com o cliente, o meu cliente, ele vendeu, acho que foi no primeiro mês, ele vendeu R$ 4.000. Uhum. Ele pagou, deu na média, que eu pus no software verificar a quantidade, mas ele pagou, acho que foi 3%, que deu de um tipo para o outro. Então, deu 3%. Então, 4 vezes 3, deu a porcentagem lá. E eu peguei e falei, e aí? Mas é 3%, mas ele viu 3. Mas eu falei, olha, você, por causa de 4.000, você pagou só 120. Entendi. Ele pegou e falou, 120 é barato, os 3% é caro. Mas quando você põe valor, ele mudou a concepção. Ou seja, tem várias formas de entregar esse valor. Né, você não pode pôr para ele, que eu vi, não sei, vai poder ajudar as pessoas, não pôr porcentagem. Pôr o seguinte, vamos supor que você vende 10.000, você paga de 10.000, você pague R$ 200. É bom negócio? Ele vai falar, Agora, se você falar 10.000, você pagar 1%, é bom negócio? Ele vai falar, não. Mas se você põe em dinheiro, acho que o cliente ficou mais receptivo nesse valor. Esse ponto é bem interessante, porque você tem dois fatores, né? Um fator que é o ambiente e o fator que é a facilidade e o valor que ele está agregando. Então, dependendo do cliente, né? Dependendo do ambiente que ele está, ele tem um tipo de... Ele exige que eu trate ele numa relação. Né? Isso. Dependendo do ambiente, dependendo do cliente, ele exige um outro comportamento. Essa flexibilidade, e aí já falando sobre o que você trouxe, e essa flexibilidade que trouxe lá também para a operação que você acabou de mencionar, que seja o fixo do boleto, que é a facilidade de qual desenho que vai cobrar dele, ajuda com que você tenha, para cada cliente, uma estratégia diferente. Né? Um show de bola. Beleza. Fábio, muito obrigado. Obrigado a você. Feliz aqui de Pode falar voltar com você. sempre. Isso é bom. Tem um pão de queijo. Eu esqueci de tirar foto. Muito bom. Tranquilo. Obrigado. Obrigado a você, Renan.